5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música foi Elizabeth Coutinho, de Ribeirão Preto, São Paulo. Daí, Elizabeth, a música que você pediu. Você também pode fazer como Elizabeth, entrar aqui no canal do YouTube do professor Cláudio Neto, pedir a sua música, que eu prometo que toco. Aí, e nós estamos nesse momento comemorando a incrível marca de 6.531 visualizações. Então, não dá para esquecer para minha filha, não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano de História, neste dia 7 de julho de 2000, vamos passear pela Era Vargas, vamos conhecer essas 3 fases do governo provisório, do governo constitucional e do Estado Novo. Vamos saber o que foi tudo isso e por que está escrito aqui, golpe. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa videoaula e também no livro de vocês, nesse capítulo sobre a Era Vargas, porque é dessa sequência que eu elaborei a avaliação de 3º bimestre de vocês. Então, mãos à obra, ou melhor, ao livro e à videoaula sobre a Era Vargas, que é composta por 3 fases sucessivas, conforme eu falei, o período do governo provisório, de 1930 até 1934, quando Vargas governou por decreto como chefe do governo provisório, cargo instituído pela Revolução, enquanto se aguardava a adoção de uma Constituição para o país, o período da Constituição de 1934, quando na sequência da aprovação da nova Constituição pela Assembleia Constituinte de 1933 a 1934, o Vargas foi eleito pela Assembleia ao abrigo das disposições transitórias da Constituição como presidente, ao lado de um poder legislativo democraticamente eleito, e o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, que começa quando Vargas impõe uma nova Constituição em um golpe de Estado autoritário e dilui o Congresso, assumindo poderes ditatoriais com o objetivo de perpetuar o seu governo. Mas que seria um golpe? Nós chamamos assim porque se caracteriza por uma ruptura institucional repentina, contrariando a normalidade da lei e da ordem, e submetendo o controle do Estado, ou seja, o poder político institucionalizado, a pessoas que não haviam sido eleitas legalmente. Bom, ou seja, não teve nenhuma eleição, não teve elegibilidade ou outro processo de transição que fosse legal. Então, vamos seguir com as 3 fases do governo Vargas, e a primeira foi o governo provisório. Esse governo provisório, ele se caracteriza pelo início do processo de centralização do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em nível federal, estadual e municipal, além da ausência de eleições. Também foram criados novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, ambos em 1930. Essas medidas, somadas à nomeação de interventores estaduais, provocaram um descontentamento de vários estados, em particular São Paulo, que pegou em armas contra Vargas num levante que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. Após essa Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna em 1934. Nesta, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, estabeleceu o ensino primário e gratuito e obrigatório e criou a Justiça do Trabalho. E as diferentes fases do governo Vargas, o que vamos percorrer. O seu governo constitucional, ele,
Durante esse governo, ocorre uma revolta comunista, conhecida como Intentona, que era opositora ao governo. O Partido Comunista do Brasil, ou melhor, Partido Comunista Brasileiro, estava ilegal desde 1927 e muitos de seus membros participavam da chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora. No entanto, esta também seria extinta e vários dos seus membros foram perseguidos. Alguns setores do PCB e da ANL tentaram tomar o poder através das armas e então tentaram articular a Intentona Comunista de 1935, dirigida por Luiz Carlos Prestes. O golpe não se concretiza e a repressão foi feroz, incluindo torturas, prisões ilegais por parte da polícia, e a polícia era chefiada por Cilindo Miller. 2 anos mais tarde, em 1937, o Vargas alegou que existia outra tentativa de golpe comunista, que ficou conhecido como Plano Cohen. Esse era um pretexto para se fechar o Congresso, cancelar as eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 1934. Porque, na verdade, esse Plano Cohen ele foi realizado pelo capitão integralista e aliado de Vargas, chamado Olímpio Mourão Filho, e utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. E esse Estado Novo, bom, os trabalhadores homenagearam o Vargas na esplanada do Castelo, aqui no Rio de Janeiro, em 1940, sim. E o Estado Novo, ele ficou lembrado pela história de uma maneira, digamos, contraditória. Ele é considerado o período mais repressivo e ditatorial dessa era Vargas, quando é proclamada a Constituição de 1937, ao mesmo tempo que é lembrado como uma época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados. A nova Carta Magna extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabou com a independência entre os três poderes. Por ter sido inspirada na Constituição da Polônia de 1926, ela foi apelidada de Polaca. Bom, a partir de novembro de 1937, o Vargas impôs a censura aos meios de comunicação para poder impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo. Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a Ação Integralista Brasileira planeja um golpe. Liderada então por Plínio Salgado e Gustavo Barroso, os integralistas tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são ou presos ou exilados. No plano econômico, a era Vargas se caracterizou por medidas de nacionalização, bem como levar a cabo a sua política trabalhista com a concepção da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Já no âmbito legislativo, ele estabeleceu o Código Penal e o Código de Processo Penal. Vindo aí a Segunda Guerra Mundial, como é chamada, em 1939, o Brasil tomou a decisão de se manter neutro diante desse conflito que tomava a Europa. Mas, no governo, existiam aqueles que eram a favor de apoiar o eixo e os outros que já desejavam se aproximar dos aliados. Devido à pressão americana, Vargas decidiu então declarar guerra à Alemanha e, posteriormente, mandamos soldados para a Europa e acabamos cedendo uma base para os americanos em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Em troca, houve concessão de empréstimos e modernização do armamento do Exército Brasileiro. E a contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia acaba determinando o começo do fim da era do Vargas. Vários intelectuais e associações de estudantes, até mesmo parte de militares, começaram a protestar abertamente contra esse regime varguista. Então, em 29 de outubro de 1945, o Vargas foi deposto por um golpe militar e pela UDN, que era a União Democrática Nacional, sendo conduzido ao desterro na sua cidade de Natal, São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Mas, em 1951, ele volta à presidência, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Nesse mandato, ele, alcançado pelo voto popular,
ele lançou as bases da criação da Petrobras. O Vargas acabou se suicidando no Palácio do Catete no dia 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Sua carta testamento explicava os motivos de sua decisão com uma frase célebre, jamais esquecida: deixo a vida para entrar na história. Algumas coisas curiosas em relação a essa era Vargas é que ele introduziu o chamado culto à personalidade ao líder. Ele fez os desfiles cívicos e as grandes concentrações que o aclamavam e cantavam juntas em corais, regidas muitas vezes por Heitor Villa-Lobos. A era Vargas ficou marcada também pelas leis trabalhistas, como a introdução do salário mínimo, a concretização das leis do trabalho, a CLT, e da carteira de trabalho, com semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Bom, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu deixo um beijo forte no fundo do seu coração, um grande abraço e até a próxima. Fiquem bem.